respire e inspire missões. Vamos orar? Senhor Deus, nós chamamos, Pai eterno. Obrigada, Deus, por essa oportunidade que nós temos de prestar culto a Ti, ao Teu nome, através da internet, Deus. Obrigada porque a Tua igreja, mesmo distante fisicamente, está unida, Deus, em oração, em pensamentos, em leitura e estudo da Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, por estar cultuando nesse momento com os meus irmãos. Deus, que Tu estejas com cada um deles, Senhor Deus, sondando os corações, atendendo os desejos do coração de cada um, Senhor, mediante a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, também Te peço perdão, Deus, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que Te desagradou, Senhor, tudo aquilo que Te entristeceu, tudo aquilo que ainda fazemos, mas que não faz parte do Teu caráter, Senhor. Nós Te suplicamos que Tu tire das nossas vidas, Deus, e que nós possamos cada vez mais refletir o caráter de Cristo. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor Deus, como aroma suave nas Tuas narinas, Deus eterno. É a nossa oração, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Estamos aqui mais um dia para vivermos esse momento de comunhão com Deus, em um ambiente bem restrito, com poucos irmãos aqui presentes, só para fazer essa produção. Quero ler um texto da Palavra de Deus, iniciando esse nosso momento. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus atos com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Como já foi dito aqui, estudar a lição de número 11, já caminhando para o final do nosso trimestre, a lição de número 11, e ela vai estar centrada nos capítulos 37 e 38 de Gênesis. Então já peço aos irmãos que estão acompanhando que abram sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, que é onde nós vamos nos deter nesta lição de número 11. O tema já foi falado, é o seguinte: os desencontros familiares, né? O textuário está lá no capítulo 37, verso 4. Diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Está se referindo aqui a José. Então, até então, nós havíamos estudado na última lição, a lição 10, os capítulos 32 ao 36. Vimos a jornada de Jacó, retornando para a terra da promessa, retornando para Betel, e vimos os dilemas que ele viveu nessa viagem, os dilemas familiares, os seus medos, os seus anseios, e como Deus trabalhou na vida dele nessa jornada. Vimos as suas falhas, as suas fraquezas, e Deus tratando e trabalhando em cada uma delas. Vimos que ele não obedeceu totalmente, chegou e firmou morada em Siquém, e ali permaneceu, e isso trouxe grandes transtornos para a vida do patriarca. Lá ele teve a sua filha violentada, Diná, né? E ali os seus filhos tiveram um ato de extrema violência, assassinaram, saquearam a cidade. Isso gerou consequências, obviamente, consequências principalmente quanto ao testemunho da família da promessa ali naquela terra. Vimos também lá no capítulo 36, que já encerrando a lição passada, a questão de Jacó teve um outro filho,
Benjamim, com a sua esposa amada Raquel, mas acabou perdendo a esposa, né? Ela veio a falecer. Também teve a questão do filho Rúben, o filho primogênito, que cometeu uma insanidade, né? Se envolveu com a concubina do pai, e isso teve uma consequência muito grave para a vida de Rúben. A gente vai ver lá para o finalzinho já o que isso resultou para a vida dele, mas em suma ele perdeu a bênção da primogenitura por essa atitude de afronta à autoridade do pai. E no finalzinho do capítulo 36, a Jacó, juntamente com seu irmão Esaú, sepultam seu pai Isaque. E o capítulo 37, que é o capítulo que nós vamos estudar nessa manhã, ou nessa tarde, de acordo com o tempo que o irmão esteja vendo o vídeo, e essa é uma das bênçãos da tecnologia, a gente poder estar junto, mesmo sem estar perto fisicamente. Diz assim o capítulo 37, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Versículo 2, esta é a história da família de Jacó. Essa sessão de Gênesis, ela é a última grande sessão que Gênesis vai tratar. Até então, a gente estava estudando a sessão de Isaque, embora a gente viu aí a história de Jacó, mas lá no capítulo 25, verso 19, ele inicia essa sessão de Isaque, que foi o que a gente estudou até agora, mais recente. Uma grande sessão que fala sobre Isaque e os desdobramentos da sua história, e a gente viu até aqui essa explicação, essa narrativa sobre Jacó, seus filhos, e agora vai falar sobre o patriarca Jacó. No entanto, os irmãos certamente já leram esse texto e todos nós conhecemos muito bem, é uma das histórias preferidas de muitos de nós aqui. O texto vai ter como ator principal o filho de José, exatamente José. José vai ser citado 2 vezes mais do que o seu pai, embora a sessão fale sobre Jacó. Então, vai haver aí 62 menções ao nome de José, desses 14 últimos versículos, 14 últimos capítulos aqui de Gênesis. E 62 menções ao nome de Jacó, e ao nome de José vão ser citados 133 vezes. Então, 2 vezes mais se fala de José do que de Jacó ou Israel, aqui nesses últimos capítulos. É interessante que a gente perceba que a narrativa de Gênesis, ela não é um fim em si mesma, né? Aqui é uma história menor que faz parte, está contida numa história maior. A história da redenção está sendo escrita aqui ao longo das Escrituras. E essas histórias menores fazem parte dessa história maior. Então, Deus está escrevendo a história da redenção através dessas pequenas histórias aqui que estão acontecendo. Então, a história não é para colocar José em evidência, como muitas vezes a gente lê, né? Exaltando o filho do patriarca como o ator principal aqui. Nessa história menor, ele é o ator principal, mas a história maior, que é a história da redenção, o ator principal é Jesus. Ele é o centro das Escrituras, né? A Bíblia registra isso, que toda ela fala de Jesus. Jesus falou isso textualmente, né? Se os irmãos abrirem lá em João 5,46, eu anotei aqui porque é um texto interessante, e Jesus fala sobre isso que a gente acabou de ver aqui, olha, 5,46, João capítulo 5, versículo 46, Jesus diz assim aos fariseus: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E o que foi que Moisés escreveu, irmãos? Foi o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são de autoria de Moisés. Jesus diz aqui, o que Moisés escreveu, ele escreveu de mim. Então Jesus está dando esse testemunho para os fariseus e para nós, dizendo que o que a Bíblia relata aqui de Gênesis, ela está falando sobre Jesus. A narrativa está se desenvolvendo para culminar com o ponto máximo da redenção, que é a vinda do Messias ao mundo. Então a gente nunca pode perder isso de vista, que o texto sagrado aponta para o Messias. Tudo aqui está se desenvolvendo para culminar com o plano maior de Deus, que ele nos revela lá desde Gênesis 3,15, né, quando ele diz que a semente da mulher iria derrotar a serpente. Então, a gente não pode perder isso de vista.
E prossegue o texto dizendo: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as concubinas de seu pai, né, as mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E o textual da nossa lição: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, aí está o ponto da lição, inclusive é o que dá tema à lição, né? Os desencontros familiares, as intrigas, os problemas familiares. Se a gente for ver ao longo da narrativa de Gênesis, esse embate, essas desavenças familiares, elas vão ser uma tônica ao longo do texto, né? A gente já vê isso lá com Caim e Abel, né? Dois irmãos que passaram a se odiar. Caim passou a odiar Abel a ponto de matá-lo. Exatamente o que os irmãos de José também vão tentar fazer com ele. Há também desavenças entre Esaú e Jacó. Isaac também tinha essa preferência, essa predileção por Esaú, e Jacó era preterido, consequentemente. Há desavenças, por exemplo, entre Raquel e Lia. Raquel era a mais bela, Lia tinha menos dotes físicos, né? E a gente percebe no texto essa competição, de uma certa forma, quando elas casam ali com Jacó. E há essa competição também na família de Jacó. Os filhos têm essa relação não muito amistosa aqui, como o texto relata. Uma relação em que há inveja, há ódio. E certamente isso nos remonta àquilo que a queda provocou em nós. Essas desavenças familiares são uma realidade até hoje nas nossas famílias, nas nossas vidas, porque a queda, o pecado provoca isso. O pecado provoca essa falta de unidade. E a Bíblia nos relata que essa falta de amor, esse ódio que é gerado no coração do homem, ele é algo muito grave, né? Lá em 1 João 2,9, diz que aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade está em trevas, né? Eu não tenho como estar na luz se eu odeio o meu irmão, se eu não tenho comunhão com ele. Essa é, na verdade, uma missão de Cristo. Além de restaurar a nossa comunhão no sentido vertical, a nossa comunhão com Deus, ele restaura a nossa comunhão no sentido horizontal, uns com os outros. Então, eu tenho comunhão com o meu irmão. Se eu tenho comunhão com ele, eu estou na luz. Tenho comunhão com Deus e com os irmãos. Então, isso é algo muito sério e é uma consequência direta da queda. Uma consequência direta do pecado. E o texto segue, e a gente pode perceber muito claramente essa relação conflituosa aqui dentro da família de Jacó. E como eu já falei, essas famílias de Gênesis são marcadas por essas desavenças. E isso nos deixa bem claro outra questão aqui que é visível na vida de Jacó, ele repetindo o que ele viveu na sua casa, ele repetindo aquilo que ele vivenciou no seu dia a dia com o pai, né? Nós vimos que Isaac tinha essa preferência por Esaú, e certamente isso influenciou a vida de Jacó. E isso teve consequências para a vida de Jacó. E, no entanto, Jacó repete isso com os filhos dele, né? Ele demonstra isso de forma muito clara. Os filhos claramente percebem essa preferência do pai por José, o filho favorito. E os irmãos devem lembrar que a gente estudou lá no capítulo 33, quando Jacó vai se encontrar com Esaú. Ele coloca isso de uma forma muito contundente, quando ele coloca a fila de familiares que vão se encontrar primeiro com Esaú, né? Ele coloca primeiro os filhos das concubinas, com as suas respectivas mães, depois os filhos de Lia, com a sua mãe, os filhos de Raquel, o filho, né, de Raquel, até então só havia José, e aí ele vai na frente apresentar, mas ele coloca nessa ordem aí a fila de preferência que estava no próprio coração dele.
Então, os filhos naturalmente percebem isso. Percebem que o papai gosta mais do fulano do que de mim. O papai tem uma preferência tem uma preferência mais apurada em relação a fulano do que a mim. Então, isso acaba minando essas relações familiares. E Jacó tem esse peso contra ele, esse fato contra si, né? Então, José é um personagem bíblico que, a exemplo de Daniel e Jesus, a Bíblia não narra a pecaminosidade deles. É aquele cara que é o herói que não tem falha, né? Só tem coisa boa registrada em torno de José, de Daniel e de Jesus. Obviamente, a gente sabe que só Jesus, desses três aí, foi quem realmente não teve pecado, né? Foi aquele que veio e ficou perfeito. José certamente teve pecado. Lá em Romanos 3 diz que todos pecaram, né? Então a gente sabe por isso que José pecou, mas o texto não nos narra essa pecaminosidade, esse erro, algum erro na trajetória de José. E a importância de José a gente pode ver refletida aqui no verso 14, quando Jacó se reporta a José e dá uma missão a ele. Diz assim o verso 14 do capítulo 37, disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Então, Jacó tinha a confiança do pai, né? José tinha a confiança de Jacó. Acaba confundindo, são muitos nomes, né? José tinha a confiança do pai, de Jacó. Então, Jacó dá essa missão a ele, para verificar o que os irmãos estavam fazendo lá, ao cuidarem dos rebanhos do seu pai. Então, esse clima que já não era muito amistoso, ele acaba se acirrando ainda mais nos versículos 5 a 11, quando José tem aqueles famosos sonhos, né, dos feixes de trigo e dos astros que se prostram diante dele. Então, quando Jacó chega com seus irmãos e narra isso, aí é que é como jogar gasolina na fogueira para tentar apagar, né? Obviamente, o texto não nos permite dizer que José tinha essa intenção de inflamar os seus irmãos. Obviamente que não. José simplesmente narra o seu sonho aos irmãos. E a gente vê na narrativa que o próprio pai ficou incomodado com isso. Quer dizer que até eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você, o filho, eu que sou autoridade sobre você, vamos ter que nos prostrar diante de você. No entanto, Jacó ficou pensativo. Jacó fez esse questionamento, mas ficou pensativo. A gente vê isso lá no versículo 10, né? Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E aí, no versículo 11, ele diz a reação dos irmãos e a reação do pai, né? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, ficou reflexivo, né? Refletia naquilo. A gente vai ver mais adiante que Jacó refletiu naquilo, mas quando José é vendido e os irmãos inventam aquela tramóia lá, dizendo que ele havia morrido, Jacó se desespera, né? Meu filho morreu. Se ele lembrasse desse sonho aqui, ele diz, não, mas o meu filho tem uma promessa lá, então isso ainda não aconteceu. Será que ele morreu mesmo? Mas Jacó é alguém precipitado, né? Lembra quando Esaú, ele estava aguardando o encontro com Esaú, que ele manda os mensageiros irem até Esaú, e aí os mensageiros dizem, olha, teu irmão está vindo com 400 homens, ele fica apavorado, tá, agora é meu filho, agora eu vou ter que dar um jeito para me livrar. E aí tem aquelas tramóias que a gente estudou na lição passada. Então Jacó era um cara meio precipitado nesse sentido aí. Então aqui a gente vê que os ânimos estavam inflamados, mas não por causa de José. José, na verdade, não causou o problema. Na verdade, José e suas atitudes deixaram claro o problema ali naquela família, né? As atitudes de José acabaram por dar luz àquela realidade familiar de contenda. Só acrescentar aqui uma informação aos irmãos, né, que a gente às vezes passa sem perceber. Mas nós sabemos aí, muito bem falado pelo nosso irmão Gessé, na aula anterior, sobre a questão lá
de Diná, né, que fora violentada, e da situação de 2 filhos de Jacó naquela cidade, destruindo todos os homens. E muito provável que Jacó, agora, sabendo que seus filhos estariam ali em Siquém, né, pastoreando, e ele lembrando da oposição naquele local, ele tenha se preocupado, e por isso, por essa razão, por preocupação com os filhos, tenha mandado José ir até lá. E a gente vê que, na realidade, eles já estavam mentindo para o pai, porque ele não estava, na realidade, em Siquém. Quando ele chega lá, tem alguém que, providencialmente, eu acredito que colocado por Deus ali, falou com esses filhos, né? E os ouviu dizendo que eles teriam ido para Dotã, e José vai encontrá-los lá em Dotã. Então a gente percebe também a preocupação do pai, ainda que houvesse uma preferência, né, evidente por José. Exatamente. Aqui nos versículos seguintes, nós já lemos o versículo 14, quando Jacó dá a missão a José de ir até os filhos. Essa missão, se a gente parar para pensar, não era um tanto sábia, né? Porque havia essa animosidade entre os irmãos, e Siquém era distante cerca de 80 quilômetros lá de Hebrom. Então era uma viagem longa, ainda que fosse feita no lombo de um animal, era uma viagem longa, para que ele mandasse um jovem de 17 anos fazer, o filho que ele amava. Mas, como o irmão Celso colocou aqui, a mão providencial de Deus está agindo aqui na história. Então, era uma coisa que era para ser improvável que Jacó tivesse essa ideia. Por que ele não mandou um servo ir verificar isso? Por que ele não mandou alguém de sua confiança que não fosse o filho amado? Mas Deus estava agindo aqui. Lá em Gênesis 15, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele já narra exatamente o que viria a ocorrer aqui, que seria a peregrinação, o período de escravidão que o povo iria passar no Egito. O povo que, na verdade, aqui nem era povo, era uma família, né? Era a família de Jacó. Ele vai vir a ser povo lá nos 400 anos que eles passam no Egito. E, através de José, isso aqui está se cumprindo, está se materializando. E aí, é claro que para a gente é muito mais fácil, que a gente está vendo a história já sabendo o final, né? Mas ele aqui não sabia, obviamente. Então, Deus agindo aqui, move Jacó nesse sentido, de mandar com que José vá. E o que é bonito de ver é a resposta do filho em relação à missão, né? José só diz uma palavra: eis-me aqui. Ele diz isso lá no finalzinho do versículo 12, né? Na minha versão aqui, a NVI diz assim: sim, Senhor, respondeu ele. É o que todo pai gosta que o filho responda, né? Filho vai fazer isso? Sim, Senhor. Mas nem todo filho faz isso, né? Consequência da queda, não queira bater no menino por causa disso. Todos nós temos essa inclinação a fazer o que é errado. Mas José nos dá o exemplo de filho obediente. E ele diz: sim, Senhor. Era uma missão árdua, não era ir ali comprar um quilo de açúcar, um quilo de feijão. Era andar 80 quilômetros atrás de irmãos que eu sabia que nem gostavam de mim. Mas em obediência ao Pai, eu vou cumprir. E aí muitos associam essa figura do filho obediente a Jesus. Embora o Novo Testamento não diga que José é um tipo de Jesus. Não há essa analogia. Há uma semelhança entre os comportamentos, sem dúvida. José foi obediente. José cumpriu a missão. Jesus também foi obediente e cumpriu a missão. Então há essa semelhança aqui. E José segue, como o irmão Celso já colocou aqui, os irmãos estavam pastoreando lá na região de Siquém. Era uma região que a gente já conhece esse nome, né? Aconteceu toda aquela problemática lá de Diná, e os assassinatos, saqueamento, tudo aquilo. Mas que a gente sabe, era uma região que nem era para eles estarem por ali mais, né? Talvez a fama dele não fosse muito boa. E José vai até lá. E quando José chega, a Bíblia diz que ele meio que se perde ali, né? Fica meio perdido. E talvez fosse a hora de dizer: poxa, eu cheguei no lugar que meu pai falou, não achei? Tchau, vou voltar e dizer para ele que eu cheguei lá e não achei. Mas José é insistente na missão. José quer voltar com o que o pai pediu, um relatório da situação dos filhos. E aí ele encontra alguém, e esse alguém diz para ele: olha, ele estava aqui, mas eles foram para a região de Dotã.
mais 20 quilômetros, 15 a 20 quilômetros. 20 quilômetros de carro é tranquilo, né? E daqui para Ananindeua de carro, mas vai a pé. Ou no lombo de um animal. E José não mede esforços, ele vai, não, meu pai me deu a missão, eu vou cumprir a missão. Mais um aspecto elogiável da vida de José. Então ele vai atrás dos irmãos para procurá-los. Aqui nesse capítulo 37, os irmãos percebem que há sempre um contraste do filho obediente com os filhos desobedientes, né? Do filho que ama o pai e que cumpre a missão dada pelo pai e daqueles que estão cheios de ódio e inveja no coração. Mais uma vez esse contraste vai se revelar aqui no texto, né? Quando os irmãos veem José chegando, aí eles já tratam com desdém, né? Lá vem aquele sonhador. E eles já maquinam o mal contra o próprio irmão, né? Eles já maquinam matá-lo. Uma atitude extremamente deplorável, né? Querer o fim do próprio irmão, mas isso era reflexo do ódio que era tão grande dentro do coração daqueles jovens, provocado por todas essas circunstâncias aí que a gente viu no decorrer aqui da narrativa, né? Uma família bem problemática. Lá vem o sonhador, versículo 19. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então essa conduta aí de desdém, né? Muito típica de quem vive no pecado, né? O pecado ele cega a ponto da gente só enxergar aquele fim que está no coração desobediente, no coração rebelde em relação à palavra de Deus. E aí Rúben, o primogênito, lembra que Rúben tinha desonrado o pai com a concubina lá, a serva de Raquel. Aí Rúben tem uma ideia, ele se interfere, o filho mais velho, e diz assim, não vamos matá-lo. Vamos jogá-lo num poço e depois a gente vê o que faz com ele. E aí, tudo bem, vamos jogá-lo no poço, então não vamos matá-lo em princípio. Rúben já estava maquinando para tentar livrar o seu irmão. Não sei se aqui era no sentido de fazer uma meia-culpa com o pai, né? Olha, livrei o rapaz de um mal maior, mas Rúben agiu aqui para impedir que José fosse morto. Na verdade, a gente sabe que não foi Rúben, né? A mão providencial de Deus continua agindo aqui. José não podia ser morto, porque José estava no plano redentivo de Deus, como aquele que ia proteger a semente. José não era nem a semente, mas ele era alguém que Deus ia usar para proteger a semente. A semente está sendo gerada aqui. Então eles jogam o irmão num poço e o deixam lá. E o que é interessante aqui, e ratifica essa ideia do desdém, do coração cheio de ódio, é que após fazerem isso, jogarem o irmão no poço, um jovem de 17 anos, e ele provavelmente deve ter retrucado, dizendo, mas o que é isso que vocês estão fazendo comigo? Por favor, não façam isso, como qualquer um de nós faria. E eles vão, jogam, fazem isso e vão sentar para comer, como se nada tivesse acontecido. Então a frieza aqui é assustadora. Às vezes a gente assiste os telejornais, né, e vê tantas coisas horrendas aí acontecendo, e a gente acha que somos exclusivos desse tipo de pensamento, desse tipo de fatos tão violentos e tão feios que a gente enxerga por aí, que muitas vezes a gente não quer nem assistir mais, né? Porque é ruim assistir esse tipo de coisa, mas aqui, já desde sempre existiu esse tipo de maquinação, esse tipo de inclinação para o mal, justamente em consequência da queda. E quando eles estão ali comendo, aí eles veem uma caravana vindo em direção a eles, né? E aí Judá tem essa ideia. Judá tem a ideia de, olha, por que a gente não vende ele como escravo? Mais uma vez, Deus agindo aí, né? Por que a gente não vende o nosso irmão como escravo? Em sendo vendido como escravo, ele não vai voltar para cá para contar para o nosso pai nunca mais. Ele vai ficar para lá, escravo quando ele for levado, e nunca mais a gente vai ver. É o que a gente quer, não é? A gente não queria matar, em vez de matar e derramar o sangue, a gente vende, e depois a gente inventa a história de que ele foi assassinado, que é o desdobramento aqui, né? De que ele foi morto por alguma fera no campo. E é o que eles fazem, né? Eles vendem
uma caravana de ismaelitas. E mais uma vez aqui os detalhes são importantes a gente enxergar, né? Uma caravana de ismaelitas. Se a gente for lembrar lá, Ismael foi o filho rejeitado, foi o herdeiro rejeitado de Abraão, né? O herdeiro foi Isaac. E aí Isaac vem, gera Jacó, aí Jacó gera José, e agora um que está na linhagem do herdeiro é levado como escravo na linhagem do herdeiro rejeitado. Então, sempre esses detalhes aqui são interessantes a gente observar. E agora José está sendo levado como escravo para o Egito. E assim termina o capítulo 37, nessa ida de José para o Egito. E é interessante a gente observar também que quando Jacó manda José para essa missão de trazer um relatório a respeito dos irmãos, ver como os irmãos estavam, informá-lo, era a última vez que José estava pisando na terra da promessa. E lá no capítulo 7 de Atos, no discurso de Estevão, ele fala de José, e no capítulo 7, versículos 9 a 19, e em Hebreus 11, 22. E Hebreus 11, 22, às vezes a gente tem a tendência de fazer uma leitura moralista do texto, mas olha o que o escritor aos Hebreus enxergou como relevante na vida de José. Não foi a integridade de José, não foi a obediência de José, mas ele diz assim, no versículo 22 do capítulo 11 de Hebreus, naquela galeria lá dos heróis da fé, bastante conhecida, diz assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então, ele registra apenas isso de José, a fé de José. Isso é o mais relevante que ele achou na vida de José. Então, pela fé, ele fez menção do êxodo dos israelitas. Ele sabia que os israelitas não iam ficar ali para sempre. E ele disse: olha, quando vocês voltarem, levem os meus ossos daqui. Ele sabia que ele não ia voltar mais, naquele momento lá. Não aqui quando ele saiu da presença do Pai. Mas é interessante esses fatos também, que isso acontece com a nossa vida. A gente nunca sabe, né? Quando vai ser a última vez que a gente está pisando aqui. A nossa vida é, como diz a Salomão lá em Eclesiastes, é vapor, né? Está aqui hoje, amanhã pode não estar mais. E o capítulo 38, que é o que segue, que é o último da nossa lição, ele é um tanto quanto estranho num primeiro momento, que a gente está seguindo a narrativa de José, que ele era um menino obediente, um bom filho, e teve as consequências maléficas da relação familiar, foi vendido como escravo, tá? Aí de repente o capítulo 38 muda, aí já vai falar de Judá. Aí parece, alguns estudiosos aí até dizem que está fora de lugar isso aqui, que talvez isso aqui fosse uma justificativa para um erro no texto sagrado. Mas quando você enxerga a história como uma história maior, você vai saber que Judá tem um papel fundamental aqui na narrativa redentiva. Judá era aquele que carregaria a semente da promessa, né? Da descendência dele que vai vir a semente da promessa. Então, Moisés registra aqui esses fatos que aconteceram na vida de Judá. E diz assim o versículo 1 do capítulo 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, o qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve outro filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela ainda teve outro filho chamado Selá. Então Judá resolve ir peregrinar por Canaã. Não sei por que motivo. Judá sai de perto dos seus irmãos e vai peregrinar por Canaã. E aqui ele toma uma atitude que era diametralmente oposta àquela atitude que os outros patriarcas tomavam, né? Abraão, quando vai escolher uma mulher para Isaac, ele faz o servo dele jurar: olha, jura que tu não vai escolher uma mulher, filha de cananeu aqui para o meu filho. Vai lá no meio dos meus parentes e traz uma mulher para o meu filho. Jacó também, a gente lembra lá na aula retrasada, né? Que Jacó, o pai, o abençoou para ele ir até a casa de Labão, até os parentes da sua mãe, para encontrar uma mulher também. Mas Judá faz o contrário. Judá vai e casa com uma cananeia.
E Judá tem 3 filhos com essa cananeia. E a Bíblia registra aqui tragédias da vida de Judá, né? Judá escolheu uma mulher para se casar com o seu primogênito, ela tinha o nome de e ele escolhe Tamar. Esse nome já nos é mais conhecido, né? Ele escolhe uma mulher cananeia para casar com e não sei o que esse filho fez, mas foi uma conduta extremamente perversa e reprovável, que a Bíblia diz que Deus o matou, né? Por isso o Senhor, versículo 7, por isso o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. E Tamar agora viúva, havia uma lei da época, que era chamada lei do levirato, né? A lei do cunhado, e essa lei dizia que morrendo o marido, o cunhado tem que assumir para dar descendência ao marido e tudo mais. E aqui entra o segundo filho de Judá, né? Então agora casa com Tamar, já que teu irmão morreu. E Onã, que é o segundo filho, casa e ele morre também. Aí Judá agora ele fica, poxa, morreram 2, já só tem um. Será que agora a semente da promessa estaria em perigo? A gente vê a mão providencial de Deus e a graça de Deus se revelando nas páginas sagradas aqui, mostrando que não é por nada do que eu faça, né? Não é por nada do que esses homens fazem aqui. Judá tem uma conduta totalmente incorreta aqui ao ir casar com uma cananeia. Mas Deus está nos mostrando que não é pelo que Judá é, assim como não é pelo que Abraão era. Abraão era um pagão, mas ainda assim Deus o escolheu. Jacó era um enganador, ainda assim Deus escolheu. A gente viu aí vários fatos na vida de Jacó, né? Que talvez se fosse um de nós, o avaliador, teria reprovado Jacó logo de primeira, né? Mas Deus está trabalhando. Lá em Romanos 9, ele diz, né, que Jacó foi escolhido antes de nascer, na verdade, né? Então Deus já tinha tudo definido e arquitetado na sua mente soberana. Então Deus está trabalhando aqui na história. E Judá tem uma conduta aqui de proteção ao seu filho mais novo, né? Sei lá, diz, já que casaram os 2 com Tamar e morreram, aí ele tem aquela viúva negra, né? Essa viúva é perigosa, não vou mandar meu filho para lá, não. Aí ele tem a ideia de dizer, olha, Tamar, fica na casa do teu pai, sei lá, ainda é menino. Quando ele crescer, quando ele tiver idade, aí ele vai casar com você. E Tamar fica nessa situação aí de lamento, né, como viúva, e agora volta para a casa do pai. E o texto vai seguir dizendo que Judá esqueceu isso aí, né? Afinal de contas, ele queria proteger o filho, né? Então, deixa para lá, vai que ela esquece também. Em determinado dia, Judá vai até a região de Timna, né? Timna. E Tamar fica sabendo. E aí ela tem também um plano mirabolante. Ela se disfarça de uma prostituta, e dessa forma ela dissimuladamente engana Judá, e ele se deita com ela, e ela engravida do sogro. Então olha a tramóia aí na relação incestuosa. Claro, ele não sabia disso. Ela engravida e pede-lhe uma garantia. Ele diz, o que eu posso te pagar? E ela, me dá um cabrito, eu vou te dar um cabrito, tudo bem, mas eu quero. Ela pede uma garantia, né? E ele dá o cajado e aquele selo, né? Aquilo que é algo único, né? Como se fosse uma chave, algo que é extremamente pessoal, né? Então ele dá o selo e o cajado, e Tamar astutamente guarda aquilo ali. Ela engravida do sogro, e o sogro manda levar o cabritinho lá, e não acham mais a prostituta. Olha, cadê aquela prostituta cultual que estava por aqui? Não tem nenhuma, não conhecemos não. Então tá bom, traz o cabrito de volta. Judá diz, tá bom, então deixa para lá essa questão aí do cajado e o selo. Só que depois ele fica sabendo que Tamar está grávida. Aquela que estava esperando o filho, né? O Selá, agora está grávida de uma relação imprópria, né? E Jacó é contundente. Ele diz, tragam lá para fora e queimem-na viva. Ele é duro. Aí ela vai usar o cajado agora, né? Judá, eu falei?
Jacó. É Judá. Então Judá tem essa... É bom que tem equipe de auxiliares para... A produção auxilia aqui nos deslizes do discurso. Mas Judá então tem essa reação cruel, né? Chama ela para fora e queima-na. Ela agiu mal. Eu lembro aqui nesse fato lá do profeta Natan, quando vai com Davi, né? Ele conta aquela história lá e diz: olha, rei, és tu essa pessoa que eu haja de forma tão cruel. E Judá tem essa reação aqui. E aí é quando Tamar leva para ele: olha, o pai do filho é o dono dessas coisas aqui, desse cajado e desse selo. E aí Judá cai em si, né? Aí ele diz: olha, ela é mais justa do que eu. Eu realmente não cumpri com o prometido para ela, eu não mandei meu filho para casar com ela. E a mão providencial de Deus está agindo aqui. Tamar tem 2 filhos, Pérez e Zerá. E Pérez vai estar na genealogia da semente prometida de Jesus Cristo. Lá em Mateus 1, a gente vai ver essa genealogia de Jesus. E a graça de Deus também é manifesta aqui, ao ver que uma mulher como Tamar, uma gentia, está na genealogia do Salvador. Assim também como outras, né? Como Ruth, que era uma moabita e está na genealogia de Jesus. Raabe, que era prostituta. Na verdade, nem é comum estar mulheres na genealogia, né? Mas Jesus, na genealogia de Jesus, aquele do qual toda essa narrativa se desenvolve para culminar na sua vinda a esse mundo, o plano redentivo é traçado a respeito dele. Na genealogia dele estão essas mulheres. Irmãos, isso nos leva a parar de endeusar, a idolatrar pessoas que, de uma forma graciosa, a soberania de Deus trabalhou para que chegássemos a Jesus. Eu quero falar isso mais evidentemente com o que ocorre com a mãe de Jesus, com Maria, aquela judia, aquela virgem escolhida por Deus, sim. Nada temos a denegrir a imagem dela, nada contra ela, se colocando inclusive em grande risco, porque assim como Tamar correu o risco de ser queimada, Maria também corria risco de ser apontada como adúltera. Mas a gente percebe que daí a santificar alguém porque está na genealogia de Jesus, isso não tem nada a ver. A gente percebe aí Ruth, que era moabita, percebe-se Raabe, que era uma prostituta lá em Jericó, a gente percebe Tamar, que é uma gentia da região de Canaã, e várias outras situações. E uma situação, inclusive, do nascimento desse filho, onde o sogro, ainda que tivesse a sua esposa já falecida, não tinha o direito de ter uma relação sem estar casado com uma prostituta pagando. Então a gente percebe que a Bíblia realmente traz a verdade, porque é uma Bíblia que a palavra de Deus mostra a realidade de pessoas. Ela não endeusa pessoas, ela traz a realidade, mostrando que a palavra de Deus é a verdade, diferente de muitos livros aí fora, gibis, né? Como Super-Homem, que nunca mente, que é o homem correto, ou como nosso professor aqui falou, né, de Daniel e José, que ainda que não se retrate nada sobre eles, no tocante a deslizes, sabemos que todos somos pecadores e só a graça de Deus para agir nisso. E é isso que nós precisamos compreender. Amém. Obrigado, irmão Celso, pela contribuição. Então, essas aplicações são muito importantes a gente tirar do texto sagrado, nesses capítulos aqui em que estudamos, que a graça de Deus se revela em toda a Escritura, né? O plano redentivo é muito claro e muito presente em toda a narrativa bíblica. Deus está desenvolvendo aqui essa história. E a gente tem a tendência de olhar para a história de José e achar que a história de José pode ser resumida a um conto.
do tipo assim, persevera, resiste que no final tu vai ser exaltado. Mas a intenção de Moisés não parece ser exaltar José aqui na história, mas sim glorificar o Deus de José, o Deus que foi providencial em cada uma dessas situações aqui, o Deus que estava sempre no controle e que está sempre no controle, controla todas as situações, o Deus que é soberano, o Deus que age na vida de pecadores, na vida de homens falhos, não porque esteja concordando com os pecados deles, não porque esteja de alguma forma corroborando esses pecados, até porque eles são expostos aqui, são colocados como coisas erradas, equivocadas e que trazem consequências. Mas Deus age apesar de mim, apesar das minhas falhas. Ele age. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, né? Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. As coisas loucas somos eu, você. Deus escolheu essas coisas fracas, para que as pessoas olhem, mas, poxa, fulano, Tamar na história da semente prometida. Aí, esse filho Pérez, quem é Pérez? Então, todos esses fatos nos deixam muito claro que o nosso Deus é um Deus que está atento, que está agindo e que por isso nós podemos confiar, como eu tenho insistido nessas lições que a gente tem visto aqui, nós podemos confiar apesar das circunstâncias. Deus está sempre no controle e sempre estará, por isso nós confiamos nele, confiamos na sua boa mão, que é quem nos sustenta. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar para os irmãos, para encerrar, que está de acordo com o que nós já falamos, é que Deus não se baseia no aspecto do desempenho humano para escolher alguém. Então, José, ele é a estrela da narrativa aqui nesses 14 últimos capítulos, né? José vai ser o ator principal, como a gente já viu. Mas a semente prometida não sai de José, ela sai de Judá. É o Deus dos improváveis, né? A semente prometida sai de Judá. É um tanto inusitado isso. Ao mesmo tempo em que Isaac preferia Esaú, mas a semente não vem de Esaú, ela vem de Jacó. Deus escolheu Jacó. E Deus é soberano, isso fica muito claro nessas realidades que nós contemplamos aqui no texto sagrado. E que não caiamos nesse erro de achar que a história de José é apenas uma história para me mostrar que a minha fidelidade vai acarretar sempre em algo bom. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12, diz assim: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. E a história de José, como eu falei a respeito do enriquecimento de Jacó na aula anterior, né, que é um prato cheio para discursos materialistas, né, para tal da teologia da prosperidade, que acaba massageando o nosso ego, acaba nos dando aquele ânimo, não, eu vou fazer isso porque lá na frente eu vou colher tal coisa, vou colher a minha bênção. Então a história de José, nesse trecho que estudamos aqui, ela reflete muito bem isso, que o filho obediente foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo. Então, não necessariamente a obediência vai me livrar das agruras dessa vida aqui. A Bíblia nos mostra o contrário. Paulo, escrevendo a Timóteo, como a gente leu, diz que nós vamos sofrer perseguições, vamos sofrer tribulações. Mas precisamos perseverar, precisamos ter essa verdade cristalina em nossas mentes para que a gente não venha a ser enganado por mensagens falaciosas que tentam nos colocar um outro evangelho, que não é o evangelho da cruz. Amém, irmãos? Então, assim nós encerramos essa lição 11. Nas demais lições aí vai voltar para José, né? O ator principal. E eu chamo já o pastor para encerrar aqui. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Meus irmãos, que bênção
podemos compreender através dessa lição que Deus nos usa como somos, né? Então, sempre em famílias numerosas vai haver conflitos, como tem ocorrido até hoje, mas Deus está no controle, Ele é soberano, e é nisso que temos que estar firmados. É por isso que a nossa vida deve estar firmada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Eu peço que você que está em casa, curve agora a sua fronte para esta oração. Grandioso Deus e bendito Pai que está nos céus, glorificado, Senhor, seja o teu nome. Ó Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, quando que tivemos de estar aqui, Senhor, estudando essa lição, Senhor, e aprender, Senhor, que a nossa vida precisa estar no centro da tua vontade, Senhor, como foi com Jacó, com José e com muitos outros servos de Deus. Ó Senhor, nesse momento nos abençoa, nos dá um dia de paz, Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
to make